Tchanã! E voé a todos, espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Marisol Seabra, eu sou médica, psicanalista junguiana e estudiosa de ocultismo e bruxa hecatina. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre a Tessália. A Tessália está sendo uma grande descoberta para mim, não é? E acho que é importante que eu traga isso a vocês para que vocês percebam que existem opções de existência que diferem da nossa atual, que a gente considera tão evoluída. E que sim, ela é evoluída em termos de ciência, mas em termos de sociedade, de comportamento humano, nem tanto assim. Então, acho importante que a gente resgate essas histórias da Tessália, né, do que era aquela sociedade, né, de como as pessoas se relacionavam, para a gente poder, de alguma forma, repensar a nossa sociedade atual, cujos valores já não estão satisfazendo a ninguém. E por isso a gente tem aí uma progressão de doenças psiquiátricas, especialmente depressão, que é a doença do século. E, infelizmente, criando aí muita violência uns contra os outros. Fala-se muito da violência contra a mulher, mas a violência não vê gênero, ela não vê idade. Todos nós sofremos com ela. As crianças são as que mais sofrem com ela, porque na verdade elas são impotentes. Elas, diante de nossos valores e da imposição que fazemos a elas, elas não podem se defender. Então, vamos repensar um pouquinho o nosso modo de viver, né, gente? E hoje eu vou ler um pouquinho, primeiro porque a quantidade de dados é muito grande e eu quis trazer o máximo de detalhes para vocês, para que vocês pudessem entender e guardar na memória a Tessália, que é um local fantástico. E também porque eu estou fazendo várias pesquisas, vários assuntos bastante diversos uns dos outros. No final, todos os assuntos que pesquiso, eles se encontram no humano, né? O humano é a interseção de tudo aquilo que eu estudo e pesquiso. Mas são autores diferentes, assuntos, aspectos do humano bastante diferentes. Então eu preciso colocar no papel, porque eu preciso abrir espaço dentro de mim para o novo, para as novas possibilidades, para as novas intensidades. Então é assim que eu administro a minha intensidade. Leio, estudo, experimento, tenho um momento X ou Y na minha vida prática, né? Absorvo aquela experiência, incorporo, integro aquela experiência e depois abro espaço para que outra experiência venha para o novo, porque é o novo que me revitaliza. É a minha criança interna, que é extremamente curiosa, é ela que tem o dom da minha vida e
das minhas intensidades e dos meus movimentos neste planeta Terra, tá? Então, por isso hoje eu vou ler bastante, mas aí a gente vai comentando e se for chato, depois no final vocês deixam lá o xingamento de vocês nos comentários. Tem problema não, tá bom, gente? Vamos começar. A nossa conversa de hoje vai ser sobre a mulher da Tessália. Mulher, poder e liberdade. Então, primeiro, o estudo da identidade social da mulher na Tessália eu a considero fundamental para que possamos compreender quem eram as bruxas do mundo greco-romano e como podemos, de alguma forma, nos identificar com elas nesse mundo contemporâneo e criar o devir bruxa, ou seja, a possibilidade de transformar o nosso meio conforme nos movimentamos e vivemos como bruxas neste mundo do século XXI, o progresso. E porque eu ouço muito na bruxaria, né? Não, a gente não vai imitar os ritos antigos, né? Nós queremos criar novos ritos e eu acho isso perfeito, sinceramente perfeito. É um exercício de inteligência, é um exercício de criatividade que deve ser realizado sempre. Mas não podemos esquecer nossa ancestralidade, porque nossas ancestrais e nossos ancestrais têm muito a nos ensinar. Há muito a ser passado. E a gente pensa assim, eles estão mortos, como eles vão me passar alguma coisa? Os mortos talvez estejam mais vivos do que nós. Conheço muitos corpos que andam e estão mortos. Então, os mortos sempre transmitem suas mensagens, seja através do estudo das culturas, através da própria história, através de Hecate ou através de ritos necromânticos. Toda vez que a gente começa a estudar nossas ancestrais, vocês vão perceber, tanto homens quanto mulheres, que a energia delas é atraída para esse estudo e vem intuir você, cercar você, permear você, atravessar você com suas ideias e seus conhecimentos. Então, essa história de que a morte é um estado estático é bastante questionável, muito questionável, né? Muitas das minhas intensidades provêm do mundo quitônico, da alma dos mortos, que eu tanto amo. Sou uma alma quitônica. Bom, de uma forma bastante objetiva e por que não dizer concreta, o feminino não é um corpo, não é uma vagina, não é uma mama, não é um útero e nem sequer uma individualidade. Embora o feminino assim se apresente aos nossos olhos. Eu penso no feminino em termos de inconsciente e, enquanto inconsciente, em termos de egrégoros. Para os gregos, egrégoros, que é uma palavra grega, significa vigia. Nós, em português, nós falamos egrégora. E aí, sendo para os gregos egrégoros
correspondente à palavra vigia, o que significa essa vigia, né? Significa que todos os nossos sentidos estão alertas e voltados, concentrados para o mesmo ponto. Isso é fantástico. Então, o que é a egrégora? É essa concentração de energia, que ela não está estática, armazenada em algum lugar. Ela está em movimento, mutável. Ela está produzindo intensidades o tempo todo dentro do micro-universo que é o ser humano. Então, você está o tempo inteiro interagindo com egrégoras. Então, a egrégora da sua família, a egrégora do seu trabalho, a egrégora da sua faculdade, dos seus grupos sociais, do seu casamento. Então, algo ali sempre está sendo formado, se concentrando, ficando atento, desperto para o que está acontecendo. E aí a egrégora, ela cria consciência, viu, gente? Ela é tão forte, especialmente as egrégoras mais antigas, as ancestrais, como das mulheres da Tessália, das bruxas da Tessália, da própria Tessália, que elas criam uma consciência conjunta. E essa consciência, da egrégora, ela vai evoluindo, se aperfeiçoando e se fortalecendo de acordo com o modo como você vai interagindo com ela, dialogando internamente com ela, do modo como ela vai experimentar o mundo através de você e de como você vai experimentar o mundo através dela. Olha que interessante, né? É um vai e vem, um fluxo contínuo que nos permeia e que, como nós muitas vezes não estamos conscientes do egrégoras, a gente fala assim, isso aqui eu pensei, mas que coisa estranha que eu pensei. Ou então você está varrendo a casa, como já me aconteceu, e de repente eu começo a chorar. O que aconteceu? Não havia nada para chorar, né? Então, temos que sempre ficar atentos, né, ao egrégor e utilizá-lo da maneira mais benéfica para nós mesmos possível. Especialmente magos e bruxas, precisam estar alertas, conectados com o egrégor, porque ele vai proteger-nos, ele vai fornecer energia para nossa magia, ele vai trazer à nossa vida eventos especiais e importantes para o nosso crescimento e milhares de outras coisas mais. A egrégora é uma presença, uma assinatura, uma marca ou cicatriz que concede uma identidade coletiva dentro do grande mar do inconsciente. Sempre me lembro, do livro da lei, quando falo em egrégora, né? No capítulo 1, versículo 15, quando Nuit fala, eles reunirão minhas crianças em seu cercado, eles trarão a glória das estrelas para dentro do coração dos homens. Sempre me lembro.
Todos os pensamentos, sentimentos, experiências, emoções, instinto das mulheres que nos antecederam, das bruxas ancestrais e dos bruxos ancestrais, porque na Tessália também haviam os bruxos, estão reunidos nesse cercado que chamamos de egrégora. Nenhuma de nós, nenhuma mulher, nasce uma tábula rasa. Nenhuma. Nenhuma mulher, ao nascer, parte do zero. Nunca. Nem homens e nem mulheres. Nenhuma criança, como diz Jung, nasce uma tábula rasa. Não só em relação a nós mesmos e nossa própria essência, porque a gente já traz experiências de nosso próprio passado, e aí é um debate aí para uma outra vez, mas também porque quando estamos fetos e bebês crescendo na barriga da nossa mãe, ela, com suas emoções, sentimentos e experiências, está fazendo o quê? Tecendo o nosso destino. Então, quando o bebê nasce, ele já está com seu aspecto ancestral, e que é divino, e com seu aspecto humano, que foi tecido pela mãe durante os 9 meses da gravidez. Nós já nascemos com as peças no tabuleiro, peças esculpidas pelo tempo nas mãos de múltiplos femininos que nos antecederam. Nossos destinos são construídos a partir do movimento que imprimimos em cada peça no decorrer dos jogos da vida. De forma que, quando partimos, aquelas peças, aquele tabuleiro já não é o mesmo que estava presente no nosso nascimento. Porque nós já o esculpimos, já tocamos aquelas peças com as nossas experiências, elas já foram esculpidas e modificadas. Algo muito próprio e nosso se somou e foi esculpido naquela peça. E então essa peça, acrescida do que fui e serei, nascerá no tabuleiro de outras gerações de mulheres que estão por vir. Às vezes, mulheres da nossa família, mas às vezes, mulheres de culturas diferentes, de famílias muito diferentes e aparentemente muito distante de todas nós. Temos, portanto, uma responsabilidade não só em relação ao passado, mas em relação ao futuro do feminino. Esclarecer o passado para que ele seja corretamente atualizado e possa alcançar as futuras gerações de mulheres que irão nascer. Chamo isso de atualização da assinatura do feminino no mar do inconsciente. Para isso, é necessário, fundamental, que hoje, no aqui e agora, estejamos conscientes de quem eram estas mulheres da Tessália, para que saibamos que no mundo falocêntrico, extremamente falocêntrico do passado, haviam mulheres poderosas, fálicas, que foram chamadas de bruxas.
A palavra bruxa em latim significa larva de borboleta e em sânscrito significa mulher sábia. A borboleta é um símbolo de uma metamorfose, mas essa metamorfose não surge do nada. Ela vem de seu passado como lagarta, como larva dentro da crisálida. Da mesma forma, uma bruxa não surge do nada. Ela tem um passado e, conforme se apossa da sua ancestralidade, ela produz sua própria metamorfose, transformando-se numa mulher sábia de poder. Quando ela produz sua metamorfose no mundo contemporâneo, ela está atualizando a assinatura do feminino no inconsciente. Porque ela está atualizando aquelas memórias do passado e acrescendo a elas uma memória nova, atual. Então ela está ampliando aquilo. No caso das bruxas da Tessália, de onde veio sua capacidade de metamorfose? Lembrem-se que no primeiro vídeo sobre a Tessália, eu falei a vocês do rio Aquelos, falei do mito de fundação da Tessália. E o rio Aquelos era um dom, um deus, e o dom mágico desse deus, o principal dom, era a metamorfose, era a transformação. E desde que, de uma certa forma, todas nós bruxas viemos do paganismo greco-romano, então, de uma certa forma, todas nós herdamos essa metamorfose, essa capacidade de metamorfose, de se transformar. Eu lembro a vocês uma das experiências iniciais do jovem Austin Osman Spare, que foi educado por uma bruxa, e aí ele relata que essa bruxa era muito, muito velha, mas que ela tinha a capacidade de se transformar numa mulher jovem e belíssima. Isso é metamorfose. E sim, nós temos essa capacidade, objetivamente falando. E há uma outra coisa que Spare falava, que a bruxa lhe ensinava, que o verdadeiro sabá das bruxas não é feito no mundo da matéria, mas no mundo astral. E aí pensem na egrégora e como as bruxas de hoje e dos tempos passados podem ainda se reunir nesse sabá universal e astral. Tá bom? Bom, evidências arqueológicas do feminino na Tessália. Porque vai que alguém fala que eu tô inventando, né? Eu vou ficar muito pé da vida, gente, porque eu pesquisei pra caramba. Bom, os estudos das questões sociais e políticas dos cidadãos da Tessália mostram uma relevante diferença em relação ao restante da Grécia, especialmente em Atenas. Atenas é uma desgraça para as mulheres, né? As mulheres eram um grupo social importante, tanto na sociedade quanto na religião da Tessália. Existem inúmeros achados arqueológicos
especialmente epígrafes que contam a respeito das mulheres e suas histórias, suas atuações sociais, seus casamentos, suas gravidezes, seus partos, seus filhos. De todos os territórios gregos, a Tessália é o território onde os achados arqueológicos permitem um melhor estudo e detalhamento do feminino. Que bacana, né? Registros de alforria de escravos, inscrições honoríficas, inscrições detalhando negócios conduzidos por mulheres, epigramas funerários, dedicatórias às mulheres, tábuas do oráculo de Dodona. Dodona era um oráculo muito mais antigo que o oráculo de Delfos e ele era dedicado a Zeus, viu, gente? Era na cidade de Epiro, que incluem questões escritas por mulheres a respeito de negócios, questões culturais e religiosas. E aí eu ri muito porque não se encontram registros de mulheres chegando e perguntando: meu marido vai me deixar, né? Como vai ficar esse meu amante? Ele me ama de verdade, igual a gente vai hoje procurar nos oráculos da vida, né? Quando eu jogava cartas, jogava tarô, o mais comum das mulheres era a pergunta sobre seus relacionamentos. É o modo como a cultura do amor romântico nos permeia e nos submete, né? Mas na Tessália não havia isso. O amor romântico não tinha sido criado, graças a Deus. Presentes votivos oferecidos por mulheres aos santuários, pesos de teares escritos com nomes femininos, registros de grandes somas de dinheiro e terrenos doados por mulheres aos templos e às cidades, especialmente a cidade de Larissa, que tinha muito interesse em expandir seu território. Nenhuma destas evidências foram encontradas em outros locais da Grécia, seja em número ou em qualidade e estranheza das representações, no sentido de nos trazerem a ideia, né, a informação de um feminino tão proeminente e ativo na Grécia Antiga. Inúmeros projetos atualmente estão sendo empreendidos por mulheres acadêmicas a fim de investigar mais essa questão da Tessália, resgatar mais profundamente esse feminino e trazer ao mundo moderno, contemporâneo, essa nova imagem de uma mulher grega independente e ativa. Para todas nós, bruxas, para todas as mulheres livres e independentes do planeta, este resgate histórico é fundamental. Eu não sei quanto a vocês, mulheres que me ouvem, mas para mim esse reencontro com a Tessália e essa descoberta de um novo feminino foi como tirar uma carga dos meus ombros, sabe? Foi como, me trouxe muita leveza, porque eu falei assim, história das mulheres não é só sofrimento e escravidão, não é? No passado também fomos livres e também tivemos poder. Então, é como se meus pés, eles
quando eu estudo a história das mulheres da Tessália, como se meus pés se libertassem dos grilhões e criassem asas, sabe? Asas, liberdade para fazer todas as metamorfoses que eu estiver interessada em fazer. Porque com essas novas descobertas, o inconsciente coletivo feminino, ele se renova, ele se redescobre, se atualiza e cria a possibilidade de novas identidades. Talvez não para nós que já nascemos, mas para o futuro dos femininos, as mulheres que vêm aí depois de nós. De qualquer forma, esse estudo da Tessália mudou muito, muito, muito a minha concepção do ser mulher, não é? Eu me identifiquei, eu me encontrei com essas mulheres da Tessália. Eu me vi nelas. E isso foi muito bom para mim, porque eu descobri que eu tenho pares dentro do universo feminino. Existem os meus pares, mesmo que elas já tenham partido, não é? Então, isso foi muito importante para mim como pessoa, para mim como mulher. Se eu já era afirmativa, agora então estou insuportável. Mais afirmativa do que nunca. Ai, meu Deus, coitado de meu marido. As mulheres da Tessália tinham uma excelente educação. Sabiam ler, sabiam escrever, sabiam fazer cálculos matemáticos. Muitas se tornavam astrônomas famosíssimas, muitas eram especializadas em farmacia, práticas oraculares, magia, curas, necromancia, especialistas em drogas que alteravam os estados de consciência, o que era uma coisa muito requisitada na antiga Grécia, inclusive pelos filósofos, escritores e poetas de Atenas. Elas eram exímias na guerra, tinham uma inteligência, uma mente aguçada que lhes permitia auxiliar seus companheiros na elaboração de estratégias, estratagemas de guerra e políticas. Eram grandes administradoras e comerciantes, líderes de cultos, cultivo da terra, criação de cavalos e ovelhas, tecelãs e bordadeiras. Elas participavam ativamente da vida social da Tessália. A mulher e sua sexualidade estavam estreitamente ligadas à terra-mãe. Seus corpos associados às curvas dos rios, às planícies e montanhas. Terra e mulher se integravam. Ainda não existia o amor romântico, os casamentos eram monogâmicos, mas os casais não se fundiam um no outro. Todos dois, tanto o homem quanto a mulher, mantinham suas individualidades, tanto psíquicas quanto socialmente, na sua representação social. Cada qual trilhava seu caminho lado a lado e de modo independente, auxiliando um ao outro, mas independente. O acordo monogâmico era de companheirismo e não de submissão, e prezava pela prole, os descendentes da Tessália, cujos nascimentos eram extremamente comemorados por toda a população. Quando uma mulher paria na Tessália, nascia uma criança, a cidade inteira comemorava a chegada dessa criança,
tal era a importância para os tessálios da sua prole, da sua descendência matrilinear. Cada mulher administrava seus próprios bens e negócios sem a interferência de seus maridos, de seus pais, irmãos ou qualquer outra figura masculina. Era a própria mulher que era dona de seus bens e geria seus próprios negócios. Então, se ela tinha escravos, ela decidia se ela ia vender esse escravo, se ela ia alforriar o escravo, para onde ela ia direcionar, se ela tinha cavalos, então se ela ia vendê-los, a que preço ia vendê-los, terras agrícolas, se ela ia doar algum terreno para Larissa ou para qualquer outra cidade. Tudo isso era gerenciado pela própria mulher. Os homens não ousavam se meter, né, nessas questões de negócios da mulher. A sexualidade na Grécia Antiga era bastante livre. Assim, a gente tem que em Atenas a mulher era para fins reprodutivos. Em Corinto imperavam as cortesãs, né? Em Esparta era o local da hipermasculinidade, onde as práticas sexuais davam preferência ao coito anal. As mulheres eram incentivadas desde jovens, desde virgens, antes mesmo de casarem, elas eram incentivadas a manter relações sexuais com outras mulheres, mesmo quando solteiras e depois de casadas, porque os atenienses relatam que os homens de Esparta, né, da hipervirilidade masculina espartana, eles lidavam com suas mulheres como se elas fossem homens, ou seja, eles transavam com as mulheres, a maioria das vezes, fazendo sexo anal. Então, essas mulheres procuravam escravas, amigas, pessoas da família, né, outras mulheres, para poderem ter o sexo vaginal. Isso é muito comum, viu, gente? No Brasil, isso também acontecia, especialmente na Bahia, né? Na Bahia, as mulheres, elas não obtinham prazer, muito prazer sexual com seus maridos, e também parece que seus maridos viajavam muito, então elas tinham sempre uma escrava, uma ou mais escravas escolhidas por elas, que quando o marido viajava, elas se dedicavam àquela amante em termos sexuais. Eram relações bem bacanas, bem bonitas. Um dia eu falo para vocês sobre isso, sobre o feminino no Brasil, como ele se deu, né? Muito bacana, muitas histórias. Na Grécia Antiga, a sexualidade era vivida por seres humanos e não por gêneros sexuais sedimentados e restritivos, como acontece hoje. Eu não sou politicamente contra gêneros sexuais. Eu acho que eles têm que se agrupar, todo gênero sexual tem que se agrupar com seus semelhantes para lutar pelos seus direitos, porque a gente vive numa sociedade absolutamente retrógrada, que nos limita em vários campos, especialmente sexualidade, né? Então, sim, há que se unir, né? E lutar politicamente, mas a gente não pode confundir os grupamentos políticos, essa é a minha opinião, os grupamentos políticos
com aquilo que é aquele ser humano que está naquele momento político encaixado naquele grupo. Então, quando eu, sei lá, tenho um amigo gay, uma amiga lésbica, um trans, eu não os trato como trans, lésbicas ou gays. Para mim são pessoas, né, com um universo muito especial, com experiências muito ricas, e que isso independe, né? Para mim, independe qual o gênero sexual que ela optou. Até porque eu optei por ser heterossexual, mas assim, dentro de mim tudo é muito livre e nada implica em que eu um dia não experimente algum outro tipo de relacionamento sexual e talvez venha a gostar, né? Então é isso, o que importa é o ser humano. Na Tessália imperava a sexualidade ou erotismo associado à magia. Magia essa relacionada com os ciclos biológicos do feminino. Vocês não podem esquecer que a Tessália era um território onde a natureza era exuberante. E essa natureza impregnava o inconsciente de seus habitantes. Ponto. E essa ligação da natureza com a mulher transformava a mulher na representação da própria terra. Então, ela era os rios, ela era as montanhas, ela era as nuvens, a chuva, o sol, ela era a lua. E ela tinha poderes biológicos dentro dela que a ligavam ainda mais ao planeta Terra e à Lua. Então, isso mexia muito com a sexualidade dos tessálios, tanto homens quanto mulheres. E a sexualidade era mágica, né? A magia estava no ar e o erotismo estava presente nas suas relações. As mulheres da Tessália tinham suas próprias propriedades, terras, tesouros e escravos. Os achados arqueológicos mostram que as mulheres libertavam seus escravos e negociavam suas propriedades por si mesmas, ou seja, sem a interferência de nenhuma figura masculina. Inscrições do período helenístico da cidade de Larissa mostram inventários de propriedades de terras que foram doadas à cidade por mulheres. Do período clássico ao período helenístico, as mulheres na Tessália foram progressivamente incrementando seu poder socioeconômico. E quando a Tessália estava sob o domínio da Macedônia, Filipe II foi casado com 2 mulheres da Tessália. Foi a condição que os tessálios exigiram dele para que ele se tornasse o governante da Tessália e pudesse ter uma descendência legítima de tessálios, né? Que seus filhos pudessem ser tessálios para talvez se tornarem os futuros governantes da Tessália. Então, ele teve que se casar com 2 mulheres e só assim lhe foi autorizado o governo. E é evidente que essas 2 mulheres tiveram uma importância fundamental, política e social, junto a Filipe II, para o benefício da Tessália. Tanto é que a Tessália, enquanto os outros territórios gregos declinaram e muitos foram destruídos, a Tessália não. A Tessália progrediu muito, bastante, sob o domínio macedônio. E, por exemplo, Alexandre o Grande, né, o filho de Filipe,
ele foi iniciado, teve a sua iniciação sexual, a sua educação sexual dentro da Tessália, né? Polieno, escritor da Macedônia do século II, já descreve as mulheres da Tessália no período clássico, ou seja, antes da Macedônia, como mulheres excepcionalmente ricas e livres para dispor de suas propriedades como melhor elas quisessem. Ele relata que Jasão de Perai tinha sempre que pedir emprestado ou mesmo roubar dinheiro da mãe, que era riquíssima, para formar seu grupo de mercenários. A mãe de Jasão, descreve Polieno, era uma mulher extremamente rica e poderosa, cuja fonte de renda era a elaboração de ricos tecidos, roupas e bordados bastante cobiçados pelos gregos. As mulheres da Tessália, elas eram muito famosas pela tecelagem. Elas teciam roupas e bordavam roupas que eram verdadeiras joias únicas, né? Então elas também ficavam muito ricas com essa atividade. E aí vocês vão ver que toda mulher na Tessália, independente do grupo social que ela fazia parte, ela era também tecelã, porque esse tecer, né, tinha muito a ver com o feminino. Ainda tem. Em uma inscrição da cidade de Crânum, acho que fica a sudoeste de Larissa, encontramos a concessão da hierarquia mais elevada de um cidadão, a File, a uma mulher chamada Arcareta de Calidon. Então, essa mulher, Arcareta de Calidon, ela conseguiu o status mais elevado dentre os cidadãos, ou seja, com direito a, inclusive, poder político suficiente para governar. Em outros locais da Grécia, se concedia cidadania às mulheres com o objetivo de garantir à sua prole a posição de cidadãos. Porém, este não foi o caso de Arcareta de Calidon. Ela recebeu sua concessão por ter sido uma poetisa, cujos poemas exaltavam os mitos comuns aos cidadãos de Cânon e Etólios, duas tribos que eram antagonistas. Então, através da sua poesia, ela acabou criando uma afinidade entre essas tribos antagonistas. Isto demonstra uma abertura para o status individual das mulheres na Tessália, ou seja, ela não precisa estar acompanhada de um homem para obter uma posição social de destaque. Não é através de um homem que ela se destaca, mas por ela mesma e através de suas próprias ações sociopolíticas. Foi encontrado também um epigrama funerário do século IV a.C. em Farsala, né, que homenageia a morte de uma mulher, filha de Admetus, cuja morte foi lamentada por toda a cidade. Esta referência à morte de uma mulher que afetou a cidade inteira é muito marcante. Nas demais regiões da Grécia Antiga, a morte de uma mulher era chorada apenas pelos seus parentes mais próximos e nunca por grupos sociais, enquanto que a morte de um homem era sempre lamentada por ciclos sociais mais amplos.
Em relação aos casamentos, os casamentos na Tessália eram monogâmicos e a endogamia, casamento entre os familiares, era permitido e tinha como objetivo manter a linhagem matrilinear. A epigamia, casamento de uma mulher da Tessália com alguém de algum local vizinho, raramente era permitido. Casar com uma mulher da Tessália era considerado uma grande honra, oferecida a muito poucos, ao contrário de outros privilégios, como, por exemplo, conceder cidadania a uma pessoa de outra cidade. Conceder a cidadania da Tessália poderia até acontecer, mas o casamento com uma mulher da Tessália era muito, muito difícil. Os tessálios eram muito orgulhosos de suas mulheres, compreendiam o tesouro que elas representavam. O casamento não fazia desaparecer a individualidade dos cônjuges, ou seja, não havia uma fusão de identidades. Epígrafes funerárias que mencionam casais fazem menção ao nome do marido e ao nome da esposa. Não tem isso de esposa de fulano de tal, né? Mulher de fulano de tal, não. O nome do marido, o nome da esposa, o nome da esposa, o nome do marido. Cláudios Elianos, do século II depois de Cristo, segunda metade do século II a século III depois de Cristo, que escreveu o livro Natureza dos Animais, vai nos dar referências de como era um casamento na Tessália. Um homem em idade para casar oferece sacrifício e libação aos deuses em agradecimento pela noiva que conseguiu. Ele se veste com sua melhor roupa, equipa seu cavalo com a melhor montaria para a guerra e, após completar o sacrifício aos deuses, ele leva gentilmente o seu cavalo pela rédea e respeitosamente o entrega nas mãos de sua futura esposa. A cerimônia de casamento da Tessália é bem diferente da cerimônia de casamento dos outros locais da Grécia. Nas outras polis, a noiva está sempre em posição inferior e escondida, e o noivo doma um cavalo selvagem para mostrar sua superioridade sobre a mulher. Na Tessália, a noiva é o personagem principal da cerimônia. Ela é o centro do rito. E o noivo, respeitosamente, entrega seu cavalo de guerra nas mãos da noiva. Isto fala a respeito de sua virilidade e masculinidade em favor da mulher, que não é agressiva ou dominante sobre o feminino. É um convite, não é? A participação na sua virilidade e não a submissão pela sua virilidade. Bem como equipara o casamento às elevadas honras da guerra. Para os tessálios, a guerra era muito importante, eles eram esplendorosos, guerreiros, né, que se tornaram verdadeiros mitos. Então, e a guerra, o cavalo, né, então eles equiparam esses aspectos importantíssimos da sua sociedade ao casamento, ou seja, atribuíam o mesmo valor. Na Tessália, o casamento é uma cerimônia muito importante. Dois dos eventos históricos mais importantes da Tessália foram marcados pelo casamento. O primeiro, no próprio mito de fundação da Tessália, e o segundo foi o casamento de Filipe II da Macedônia, que teve que casar com duas esposas da Tessália, Filina, de Larissa, e Nequesipo,
Niquesipolis, né? Niquesipolis de Perá. As mulheres eram veículos de legitimidade, por isso Filipe II teve que se casar com 2 mulheres e só assim os tessálios o aceitaram como governante, pois desta forma seus descendentes seriam tessálios legítimos. Meu Deus, ainda falta. As mulheres eram muito privilegiadas na Tessália, seu nascimento, ritos de passagem, casamento, partos e morte eram publicamente comemorados. Ofícios das mulheres na Tessália eram divididos muito em relação às classes sociais delas. Então, tinha trabalhos domésticos, criação de filhos, agricultura, cura, tecelagem e muitas outras coisas. Todos os trabalhos eram feitos em grupo pelas mulheres e envolviam a criação de poemas, cantos, contação de histórias que expressavam os sentimentos e também os protestos políticos, emocionais dessas mulheres. Dentre todos os ofícios, a tecelagem era a mais importante e todas as mulheres a praticavam. Mulheres se reuniam, teciam e cantavam, e este era um evento do cotidiano tão importante que se tornou um tema de narrativa épica, que remete a uma metáfora literária sobre como a poesia é feita. Tanto em Homero como em Ovídio, o ato de tecer se torna um ato de resistência, de força, de poder das mulheres diante da sociedade patriarcal. Interessante, né? A tecelagem era uma atividade muito ilustre e muito distinta para as mulheres. A habilidade de tecer era percebida pela sociedade como um parâmetro que aferia o valor, a dignidade, a beleza, sensualidade, sexualidade de uma mulher. Então, o valor de uma mulher era muito percebido pelo produto de tecelagem que ela elaborava. Os tecidos narravam os mitos e carregavam a estampa de sua criadora e de sua alma, porque cada mulher colocava na elaboração do seu tecido a sua história, as suas dores, os seus amores, as suas paixões, né? O que ela sentia, o que ela pensava, os seus instintos. Então ficava tudo impresso nos tecidos, e eram trabalhos únicos, porque não podiam ser repetidos, né? Não podiam ser copiados. Medeia é um exemplo disso, né? Ela entregou a esposa de Jasão, a futura esposa de Jasão, pela qual Jasão a trocou, entregou uma bela, maravilhosa roupa tecida por ela mesma, que continha veneno. E aí a futura esposa de Jasão, encantada com a roupa que Medeia tinha tecido para ela, imediatamente a vestiu e morreu. E o pai foi socorrê-la, tocou na roupa e morreu. E percebam, esse era também um estratagema das mulheres da Tessália, uma das suas bruxarias, né? Eu acho isso fantástico. Circe aparece tecendo, as moiras, Aracne, todos esses mitos são sobre a relação das mulheres com a tecelagem e de como elas se faziam representar a partir dos tecidos, da arte do tecer. Atenas era a deusa da tecelagem na Grécia Antiga. Era comum se oferecerem belos vestidos, túnicas riquíssimas a elas
a Atenas durante seus festivais. Também os mortos recebiam roupas e presentes das tecelãs para poderem se vestir em Hades. As tecelãs criam seu destino individual e coletivo. Tecemos o fio da vida a milhares de mãos. A mãe tece o destino do seu próprio filho. Temos alguns mitos muito importantes sobre o feminino na Tessália que nos relatam como era esse feminino. Um dos mitos muito bacanas e poderosos é das mulheres centauros, as centaurides. Vocês sabem que na Grécia Antiga só havia relato de centauros na Tessália e só havia relatos de centaurides, ou seja, mulheres centauro, na Tessália. Nenhum outro território da Grécia Antiga apresentava esse mito. Então, os centauros, as centaurides, apresentavam metade de seu corpo superior como um corpo feminino, belíssimo, relatado nos poemas e nos escritos, nas lendas, como corpos belíssimos, peles belíssimas, seios desnudos, cabelos compridos e alvoroçados, né? Enfeitados com flores. Então, são belíssimas as descrições dessas centaurides. Acredita-se que o mito dos centauros surgiu a partir da observação das tribos nômades da Tessália, porque eles andavam. A Tessália, como vocês sabem, o cavalo era fundamental. Então, essas tribos nômades, eles praticamente comiam, dormiam sempre a cavalo. Eles quase não desmontavam. E as mulheres dessas tribos também se movimentavam a cavalo, como os homens. Então, acredita-se que esses mitos tenham surgido a partir dessas tribos nômades. E aí tem vários nomes de centaurides, né, e suas experiências afetivas. Uma delas é Ilônome, que era esposa do centauro Sílarus. E é importante perceber que essas centaurides, elas eram magníficas porque elas uniam a poesia e a beleza e a fragilidade do seu feminino com a virilidade do cavalo, que representa nosso impulso sexual, nossa vontade, nossa força, nossa magia. Então essas mulheres eram consideradas mulheres poderosas e elas iam para a guerra junto com seus maridos. Aliás, nós vamos ver que a mulher da Tessália sempre ajudava seus companheiros na guerra. Ou ela lutava junto com eles, ou ela ficava em acampamentos para prover tudo o que fosse necessário a eles. Mas as tribos iam em conjunto. As mulheres da Tessália eram bastante inteligentes e exímias elaboradoras de estratégias de guerra. Temos o exemplo da sacerdotisa de Enódia, Crisame, que garantiu a vitória de Quinopos sobre os iônicos em Eritrai, né? E aí a gente vai ver o que Crisame fez para dar a vitória a quem ela queria, Quinopos. Ela montou um touro para o sacrifício dos deuses, deu a ele uma bebida que o enlouquecia, e isso ela fez na frente do exército inimigo. E aí, quando ela estava fazendo lá os ritos para vencer a guerra e tudo mais, ela conseguiu espantar o touro correu para o exército do inimigo.
Quando chegou lá, o inimigo achou que aquilo era um excelente sinal de que eles iam vencer a guerra, porque a outra estava lá fazendo o rito para obter vitória e o touro fugiu na direção deles. Aí o que eles fizeram? Sacrificaram o touro e o comeram. E aí todos ou morreram envenenados, enlouqueceram, mataram uns aos outros, né? E Crisame venceu a guerra. Existe um outro mito das mulheres da Tessália, já estamos terminando para não ficar longo demais, nossa senhora, que é o mito de Cenis, filha do rei Elatos. Cene era filha de Hipeia e Elatos, líder da tribo Lapite. Elatos teve 3 filhas e Cenis era a filha mais bela que ele tinha. Ela era tão bela que era extremamente desejada por homens e por deuses, e ela recusava a todos, pois desejava ser um homem. Enquanto suas irmãs foram educadas nas artes femininas, Cenis foi educada na arte da guerra, a lutar com espada, com arco, a montar cavalos, porque ela queria ser homem. E reparem, não houve restrição moral a esse desejo dela. Ok, você é uma mulher, você quer ser homem, quer estudar as artes masculinas, pois que assim seja, que você se torne o melhor homem e mulher do mundo, né? O guerreiro mais poderoso. Então, um dia, Cenis passeava pela praia, na beira da praia, e aí Poseidon a viu e caiu de amores por ela. Mas Cenis recusou seu cortejo. Ela não estava interessada em homens, ela não queria transar com homens, ter relações com homens. Ela, na verdade, ela se sentia um homem, né? E vivia como tal. Na versão, meus cachorrinhos lindos e maravilhosos, né? Na versão mais antiga, ela um dia, de tanto Poseidon perturbá-la, ela aceita o avanço de Poseidon. Mas antes de fazer sexo com Poseidon, ela lhe pede para transformá-la num homem, pois assim não carregaria um filho dele no ventre. Então ela aceita transar com Poseidon, mas exige que ele a transforme num homem depois da transa, depois do sexo, do corpo. Cenis está poderosa por aqui. Poseidon concordou e, com muita tristeza, a transformou num homem cuja pele era impenetrável e de uma força descomunal, tornou-a um guerreiro invencível. Cenis mudou seu nome para Cenos, para marcar sua transformação de mulher para homem. Muitos dizem que essa é uma lenda transgênero, né, da Grécia. Eu fico em dúvida se é uma lenda transgênero ou se é uma lenda lésbica. Por quê? Em algumas lendas, Cenos se relaciona com um homem, ela pode ter filhos, se ela quiser. Em outras lendas, ele se relaciona só com mulheres. Então, há sempre um final da lenda diferente, sabe? Então, eu não
ainda não consegui informações suficientes sobre essa lenda, né? Mas de qualquer forma, ter uma lenda dessa liberdade de gênero na Tessália é magnífico, né? Seja Cenos um transgênero ou uma lésbica. De qualquer forma, este não é um mito sobre gêneros, mas sobre seres humanos que possuem um desejo intenso e direcionado que gera novas paisagens. É um mito sobre a liberdade de poder ser o que se é. Pois não há nenhum ponto da história em que surja uma crítica, seja da família de Cenis ou do conjunto social em que ela está inserida, em que a opção da jovem seja julgada. Ao contrário, Cenos é reverenciado como um grande herói por todos, inclusive por Aquiles. Cenos torna-se em muitas histórias rei e é morto pelos centauros, orientados por Poseidon. Poseidon teve medo quando viu a força de Cenos, ele teve medo que Cenos se voltasse contra os deuses e vencesse os deuses. Então decidiu usar os centauros para matar Cenos. Só que Cenos não podia ser morto. Então, o que ele fez? Ele fez os centauros derrubarem uma montanha em cima de Cenos, sabe? Fez eles cobrirem o corpo de Cenos com pedras, paus e muitas coisas pesadas para que ele ficasse soterrado, já que ele não poderia ser morto. E aí o que acontece? Cenos se torna um pássaro dourado, passa pelas pedras, pelos tocos de árvore e voa como um pássaro dourado pelo céu, né? Então, é isso, queridos. Esse é meu vídeo de hoje. Está um pouquinho longo, mas precisávamos conversar sobre isso tudo, né? E perceber como há novas possibilidades de relacionamentos entre homem e mulher que vem desde o tempo antigo, e como há essa possibilidade de existência livre e de respeito à sexualidade do outro ou ao que o outro é, sem julgamentos. Isso lá de trás. Está na hora da gente reaprender com o mundo antigo. Temos muito, muito para aprender. Eles têm muito para nos ensinar. Tá bom? Evoe a todos. Que Hecate abençoe vocês. Abra seus caminhos. Desvende seus mistérios a vocês e vocês a ela. Que Dioniso vos embriague com sua alegria, com sua beleza, que ele vos transforme de maneira suave, agradável e prazerosa. Tá bom, meus amores? Amo muito vocês e até o próximo vídeo.